Olá, professores, como vocês estão? Nessa TPC de hoje, a gente vai focar um pouquinho metodologia. A TPC, ela não é voltada apenas para ciências humanas, então a gente vai conversar com professores de outros componentes curriculares, de outras áreas, e por isso a importância do método. A gente vai trazer aqui nas ATPCs da formação da EFAP muitas dicas, muitas conversas e debates sobre metodologia. Então, nesta ATPC, a gente vai olhar um recorte específico de uma metodologia ativa, que é ensino híbrido, e a gente vai dar continuidade à primeira ATPC de hoje, que a gente já começou a conversa sobre ensino híbrido. Me apresentando, meu nome é Isis, eu sou formadora da EFAP, e vou fazer minha autodescrição. Então, eu estou usando uma jaqueta jeans, calça jeans, uma bota, usando óculos, sou uma mulher alta, branca, e os meus cabelos são vermelhos. E aqui ao meu lado, nessa TPC, para a gente conversar, está o Luiz. Eu queria que você se apresentasse, conversasse um pouquinho com os professores. Salve, salve, bom dia a todas e todos. Eu sou Luiz, professor de filosofia, sou agora formador de EFAP, fazendo a autodescrição. Sou um homem preto, careca, com uma barba grisalha, óculos grandes, estou usando uma blusa verde, uma camiseta vermelha estampada com uma linda mulher indígena. Ótimo. Como eu conversei com vocês, essa TPC ela não é voltada apenas para ciências humanas. A gente vai conversar sobre metodologia, porque é um importante espaço que a gente tem de trazer os novos debates, as conversas pedagógicas, para a gente conseguir o quê? Ampliar a prática pedagógica, e o professor ou a professora que nunca teve acesso a esse tipo de metodologia ter o primeiro contato, tá? Então a gente vai ter uma primeira conversa. Muitas vezes vai ser de forma mais genérica, mais superficial, para que vocês consigam aí, olhando um pouco mais as metodologias ativas. Como eu disse para vocês, hoje a metodologia ativa que a gente vai olhar é o ensino híbrido, tá? E é um recorte específico. A gente começou a conversa hoje de manhã, na primeira TPC, com rotação por estação, olhando o ensino híbrido, olhando rotação por estação, e agora a gente vai olhar um pouquinho da sala de aula invertida. Por quê? A gente percebeu, né, Luiz, que Sim. Tem muito dessa metodologia de sala de aula invertida nos materiais do professor e do estudante. Correto. E aí a gente vai trazer um pouco esse debate, essa conversa. A primeira coisa que eu gostaria que vocês separassem é o diário de bordo de vocês. Então, o que pode ser? Um caderno, o bloco de notas do celular, o notebook de vocês, enfim, o recurso que vocês usam para registrar a nossa conversa de ATPC, a conversa de vocês aí na escola, tá? Nos espaços formativos que vocês têm. A gente já pode colocar nos objetivos, né? Acho que é mais interessante já. Vamos aos objetivos. Primeiro a gente traz o quê? Competências docentes. Para essa formação, foram retiradas do rol de competências docentes duas, que vai olhar um pouco mais, porque a gente vai trabalhar as metodologias ativas e a gente vai trabalhar dentro da metodologia ativa o ensino híbrido. Então, a segunda competência docente que a gente colocou, a competência 2, tem essa descrição: pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional. Buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício dessa cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. É importante a gente destacar, e eu queria que a câmera voltasse para a gente aqui, que a gente vai colocar na tela as competências docentes. Pode voltar a câmera para a gente conversar um pouco com os professores? Isso. A gente vai colocar na tela as competências docentes, tem no PPT que fica no repositório do Centro de Mídias,
Por quê? Quando a gente traz a formação continuada, ou dentro do espaço formativo da escola, promovido pela secretaria, pela diretoria, ou mesmo pelo professor coordenador aí da escola de vocês, a gente está olhando para essas competências dos docentes. Por isso que é muito importante a gente fazer foco em metodologias. E por isso a escolha de uma metodologia ativa que vem sendo muito discutida, que é o ensino híbrido, exatamente pelo nosso contexto tecnológico atual. Principalmente para olhar o século XXI, né, as aprendizagens e como se dá essas aprendizagens. E aí eu vou deixar 2 minutinhos para que vocês conversem com a gente um pouquinho no chat, né, Luiz? Eu acho que é interessante, né? É um tempo bom até para a gente começar a interatividade aqui. E esses 2 minutinhos é para quê? Para que vocês tragam um pouquinho o conhecimento que vocês têm de ensino híbrido. E como hoje a gente vai conversar um pouco sobre sala de aula invertida, trazer também se vocês já usaram esse método que é dentro do ensino híbrido, que é o sala de aula invertida. Então traz um pouquinho as contribuições de vocês sobre ensino híbrido e sobre sala de aula invertida, tá bom? E a gente já volta para conversar. A gente voltou e a gente vai conversar um pouquinho, o Luiz daqui a pouco vai entrar, sobre as contribuições de vocês. Lembrando que esta TPC é uma continuidade de uma metodologia que chama ensino híbrido. Na primeira parte da TPC, a gente viu rotação por estações. E agora a gente vai olhar um outro recorte dessa metodologia, que é o sala de aula invertida. Então, a gente vai retomar alguns pontos da metodologia para a gente conversar sobre sala de aula invertida. Eu gostaria que o Luiz aqui ressaltasse algumas coisas que eles trouxeram, né, no chat. Primeiro, agradecer a interação, muito bom. Né? A gente pauta as nossas formações a partir das contribuições de vocês. E vários professores, professoras já começam a mencionar as suas práticas com relação à sala de aula invertida. E o ponto para se destacar é que muitos deles já identificam o protagonismo do estudante quando a gente utiliza dessa metodologia, que o estudante traz um conhecimento prévio e esse conhecimento é aprofundado a partir da curadoria e da orientação do professor. Muito interessante as contribuições.
Eu achei interessante aqui que tem alguns professores que colocam um desafio, que é a sala de aula invertida, e realmente é um desafio, porque o estudante estaria em outro ambiente, né, fazendo a leitura, enfim, aprendendo, e ele traria para a sala dele, né? Dá para você fazer a sala de aula invertida, tanto na escola quanto em casa, mas é um desafio realmente, e alguns falando que já testaram esse método, né, de sala de aula invertida, e que muitos eles trazem as contribuições. A gente precisa sempre deixar claro que sala de aula invertida não é lição de casa, tá, gente? É uma forma, é um método que a gente utiliza para conseguir trabalhar as aprendizagens desses estudantes, né? Fazer o processo ensino e aprendizagem fluir de forma mais autônoma. É para trazer autonomia para o estudante, principalmente em outros ambientes, que não só a sala de aula. Então, é bem interessante algumas coisas aqui. Também coloca aqui que o professor é protagonista. Realmente, o professor muitas vezes é protagonista. Muitos professores aqui, eles trazem métodos, eles trazem uma prática docente bem interessante. Eu tenho contato com alguns, inclusive. Enfim, contribuições bacanas. E aí, a gente vai começar a conversa. E depois a gente volta aqui para o chat, vai ficar aberto, né? Vocês podem trazendo a contribuição e a gente vai dialogando com vocês. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês, que é o quê? No ensino híbrido, a gente vai recuperar algumas coisas. A gente vai sempre, na verdade, na nossa prática docente, com o currículo, com a BNCC, a gente vai sempre olhar alguns pontos que é muito importante. Nesse slide que está na tela para vocês, a gente traz um recorte do currículo e a gente traz como a habilidade está descrita. Então, a habilidade, ela sempre vem. O primeiro parzinho de letras é exatamente a etapa de ensino. Então, neste caso, a gente trouxe um recorte do currículo que traz a etapa de ensino, que é o ensino médio. Mas pode ser ensino fundamental, enfim. Aí você tem letras e números. Então, os primeiros números indica quais habilidades, né? Que tipo de habilidades que está trazendo. O LGG é exatamente a área aqui de linguagens e suas tecnologias. E os últimos números, ele vai trazer as questões das competências, enfim. Então, a gente trouxe um exemplo. Por que é importante esse exemplo? E aí eu vou pedir de novo para a gente conversar. O que acontece? Esse exemplo traz exatamente a base do currículo. O nosso currículo é baseado em habilidades, em desenvolvimento, construção de habilidades com os nossos estudantes. Então, a gente não tem um rol de conteúdos, a gente tem um rol de habilidades que, atrelado aos objetos de conhecimento, produz aprendizagem significativa. E aí você precisa trazer o quê? Metodologias, você precisa saber muito bem que tipo de habilidade, né, qual habilidade você vai desenvolver em sala de aula junto com os estudantes, e você precisa, a partir dessas metodologias, promover certa autonomia para esses estudantes. Por quê? A linguagem do nosso currículo, ela está partindo de uma educação integral, na qual não olha só o cognitivo, mas também o socioemocional, que é o nosso próximo slide. Então, a gente traz aqui, a gente selecionou 4 competências socioemocionais para conversar com essa metodologia de ensino híbrido. A gente selecionou a organização, que é essencial que os estudantes tenham, a curiosidade para aprender, porque eles vão ter em cada momento da atividade algo desafiador. Assertividade, porque muitos precisam ser de forma objetiva e assertiva para desenvolver essa atividade, para a produção dessa aprendizagem. E autoconfiança, para conseguir, de forma autônoma, trazer o que ele aprendeu, tá certo? Então, essas 4 competências foram selecionadas para a gente sempre dialogar as habilidades, né, que está em cada componente nosso. Então, você no componente ali de língua portuguesa, ou no componente de história, ou no componente de matemática, você tem habilidade específica, junto com o objeto de conhecimento específico de cada componente nosso, de cada área, tá? Então, isso é importante lembrar. Esse ATPC, ele não é uma conversa
só com o pessoal das ciências, de ciências humanas. A gente vai conversar com os professores de todas as áreas aqui. Então, é importante vocês perceberem a habilidade. E a habilidade é sempre o verbo. Então, a gente tem o quê? Ela é indicada por um verbo. Identificar, observar, analisar. E ela tem o quê? Níveis de complexidade. Um observar, ele tem uma complexidade que é diferente de um analisar. Analisar, você precisa de outras habilidades para compor, né? Então, você muitas vezes precisa já ter passado por uma observação, já ter identificado alguns pontos para você conseguir analisar. É um aprofundamento, no caso. Isso. Né? Então, a gente não pode esquecer nesse sentido isso. Você vai estar trabalhando a habilidade, você vai estar trabalhando também o objeto de conhecimento. E por quê? Quando você escolhe uma metodologia, quando você trabalha essa metodologia, você tem que colocar o seu tema, o seu objeto de conhecimento e principalmente a sua habilidade, né, em foco. Por quê? Os estudantes, eles aprendem a partir da habilidade. Então, só a reprodução do conteúdo, dos objetos do conhecimento não vai garantir aprendizado. Muitas vezes vai garantir aí uma memorização, enfim. É a habilidade que vai dar conta do aprendizado, que vai auxiliar com que essa aprendizagem seja significativa, tenha sentido para o estudante, tá? Só uma observação, Isis, dentro desse contexto que vivemos, essas competências socioemocionais, elas são fundamentais para o desenvolvimento do aprendizado, né? A gente não consegue separar a competência socioemocional daquilo que está sendo desenvolvido de forma específica com os conteúdos, que tem a ver com esse acolhimento que esse estudante precisa receber, com esse despertar da autoconfiança para que ele se torne autônomo de fato e, dentro dessa organização, construa ali a sua formação, óbvio, com o auxílio, com a tutoria, com o protagonismo do professor. Dentro desse contexto, novamente, todos dentro da escola, do ambiente escolar, somos protagonistas. Exatamente. E aí a gente vai conversar retomando um pouquinho do que é o ensino híbrido, claro. Sempre lembrando, a gente aqui está fazendo um recorte dessa metodologia. Ela é ampla, ela é bem discutida e vem sendo bem discutida aí nos últimos 10 anos, entendeu? Então a gente faz um recorte e o recorte depois a gente vai mostrar. Então o ensino híbrido é o blended learning, que é o quê? Aprendizagem híbrida. Ele é uma metodologia ativa. Então, o ensino híbrido é metodologia ativa, faz parte do rol de metodologias ativas. Ele visa a personalização, ou seja, quando você tem domínio dessa metodologia, você vai personalizando as aprendizagens, né, o ensino, para que os estudantes consigam ter a aprendizagem de acordo com o contexto, de acordo com o objetivo dele, com o projeto de vida dele, tá? E ele pode ser utilizado tanto de forma plugada, ou seja, com o recurso da internet, ambientes de aprendizagem, enfim, como de forma desplugada, ou seja, você pode usar um objeto digital, você pode usar outros recursos como um livro didático, para que você possa montar as atividades de ensino híbrido, tá? E aí, a gente vai focar no quê? A gente fez um recorte bem definido. A gente, dentro do ensino híbrido, a gente traz 2 métodos. Na primeira parte, a gente falou um pouco de rotação por estações, de qual a importância dela, como que faz, né? A gente fez um diálogo aí, trouxe algumas sugestões, algumas ideias, não muito, a gente não conseguiu aprofundar, porque a gente precisa de mais espaço, de mais tempo para isso, mas de como o professor pode usar a rotação por estação dentro de sala de aula. E agora a gente vai falar de sala de aula invertida. E aí vou deixar até uma imagem aqui bem interessante de por que tem esse nome, sala de aula invertida. Por que a gente usa esse termo dentro de um ensino híbrido? Um minutinho para vocês colocarem as contribuições no chat e a gente conversa, tá? Por que a gente usa sala de aula invertida? A gente já volta, 1 a 2 minutinhos, pode ser?
Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino, ella quiere. Ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Pues late, late, late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Agora a gente vai voltar e conversar com vocês. Tem muitas contribuições interessantes aqui no chat, que daqui a pouco o Luiz vai trazer. E aí a gente vai principalmente diferenciar a lição de casa com a sala de aula invertida, que é um dos métodos que o ensino híbrido utiliza para conseguir desenvolver aprendizagens significativas, tá? Eu vi muito lição de casa, né? Uhum. Aí, pode falar algumas que te chamou a atenção, Luiz? Aí eu trago também algumas. A grande maioria destaca, né, o protagonismo e a autonomia do estudante, isso é fundamental. Ele é o sujeito que aprende e ele toma conta, né, toma as rédeas desse aprendizado, muito importante. Só uma das questões que ficou no chat mais para cima, eu não consegui pegar o nome do professor ou da professora, ele questiona como utilizar o ensino híbrido no PEI. Eu venho de um PEI, fiquei lá há muitos anos, 6 anos, e uma das formas que nós utilizávamos era com as parcerias, nas aulas de orientação de estudos, por exemplo, passando as comandas para que, em outro momento que não da sua aula, esse aluno pudesse ter esse primeiro contato com aquele conteúdo que tinha sido já abordado anteriormente. E na aula em si, a gente tinha lá, então, o discorrer da sala de aula invertida. Isso é bem interessante. Por que é importante falar que não é lição de casa? Lição de casa já coloca o ambiente de aprendizagem do estudante na lição de casa é a casa dele. Então, termina a aula e ele fica. Na sala de aula invertida, você pode usar, sim, um recurso do quê? De montar um roteiro de atividade para o estudante, ele leva para casa, desenvolve esse roteiro em casa e traz. Mas também você pode, e aí eu vou aproveitar a sua fala, tá, Luiz? Claro. Você pode usar a parceria. Luiz aqui traz de uma parceria com orientação de estudos, né, dentro de uma escola de programa ensino integral, mas a gente que é de escola parcial, né, de tempo parcial, pode utilizar a parceria com outro professor. Então, principalmente quando vocês percebem que os objetos de conhecimento são comuns ou que são os mesmos contextos, né? Contexto, quando eu falo, é que tem um recorte cronológico, contexto histórico ali já definido na mesma década.
dar um exemplo. Fiz uma parceria com a professora de língua portuguesa. Então, o tema dela era modernismo, claro que dentro de linguagem, dentro de literatura, enfim. E em história estava vendo a década de 20 ali, então deu para a gente fazer um diálogo bacana. Então, o que acontece? A gente pode montar uma atividade de sala de aula invertida na qual, na aula dela, eles vão estudar um roteiro definido. Então, eu e a professora, a gente sentou e produziu alguns slides para orientar a leitura. Então, um roteirinho de orientação de leitura. A gente tinha um texto didático que falava sobre modernismo dentro de um contexto histórico e a gente produziu um roteiro de leitura desses estudantes. Então, na aula dela, eles olharam esse roteiro de leitura e depois a gente veio para a rotação por estação. Só que isso não foi assim, os 40 estudantes daquela turma ficou na aula dela fazendo isso, na minha aula, quando chegou a minha aula, eles mudaram de atividade. Não, metade da turma estava fazendo de uma forma e a outra metade vindo de outra forma. Então dá para fazer uma parceria nesse sentido e depois inverter. Então eles começam com uma atividade, fazendo um recorte, vem para a minha aula e termina uma atividade por rotação por estação, por exemplo. E depois a gente sistematiza, nós duas juntas, a gente sistematizou com a turma. Então dá para fazer uma parceria dessa forma. Dá para fazer a parceria de orientação de estudos, no caso do programa de vida. Exatamente. Dependendo da grade de eletivas, inclusive, você pode, a partir da comanda, fazer com que o aluno desenvolva algum tipo de pesquisa dentro daquilo que está sendo oferecido, depois retorna para esse momento. Lembrando que todos os ambientes são ambientes de se aprender, né? De aprendizagem. A gente não está mais focado na sala de aula ou em casa, não existe mais essa dicotomia. O estudante aprende em todos os ambientes em que ele está inserido. E o ideal é o planejamento do professor. Então, quando você vai desenvolver uma atividade na qual você tenha a base, o ensino híbrido, e você quer utilizar as duas metodologias, né, os dois métodos, rotação por estação e a sala de aula invertida, você pode fazer um planejamento e até agregar parcerias com outros professores para fazer isso. O importante é que o estudante ele consiga vir, né, por que chama de sala de aula invertida? Porque ele já vem com uma preparação. Então, eu quero dar um tema específico e eu quero que o estudante já venha já com um texto lido. Eu faço um roteiro de leitura para esse estudante, dos principais pontos que eu gostaria que ele prestasse atenção. Ele faz esse estudo, ele faz essa leitura de forma mais autônoma. Então, como o professor pode ajudar? Por meio de um roteiro base de leitura. Mas não perde o sentido se você explicar o texto. Se você explicar o conteúdo, se você explicar o contexto. Então, a ideia é que ele, a partir desse roteiro base de leitura, consiga trazer toda as suas apreensões, isso, né, a análise, conversar, enfim, de forma autônoma. Então, ele consiga fazer isso e aí ele venha para a escola, né, se a aprendizagem for feita dentro da casa, ou então ele venha para o segundo momento da aula com aquilo aprendido. E aí desenvolva as atividades. Sim. Né? Aí você pode propor uma atividade, por exemplo, uma outra metodologia mais ativa, uma atividade em grupo, na qual o estudante traga, né? Você faz 4 questões, na qual o estudante traga o que ele aprendeu ali, debata e produza uma sistematização, né? Ele pode produzir um mapa mental, um mapa conceitual, ele pode produzir um seminário bem simples para apresentar para você o que ele aprende. Né? Então, é interessante. Sala de aula invertida não é lição de casa, porque o clássico da lição de casa, o que acontece? O professor está lá na sala, né, Luiz? Sim. E aí explica todo o conteúdo, faz todas as atividades e você tem uma série de atividades para ele terminar em casa, enfim, nesse sentido. O sala de aula invertida, ele já traz uma aprendizagem e a partir daí ele vai aprofundando ela no ambiente da sala ali. O aprendizado contínuo, né? Você tem um primeiro momento de uma explanação dos objetivos traçados para aquela proposta,
e ele não se encerra durante a aula, ele se estende em outros ambientes, pode ser em casa, pode ser na parceria como nós falamos. Só fazendo uma ressalva, a resolução do SEDUC 34, que saiu ontem, ela disponibiliza para os estudantes de escola PEI o chip. Então, facilita também, quando isso estiver já funcionando, a gente entende, né, toda a complexidade da situação, mas pode ser a partir de um texto no próprio celular do estudante e assim por diante. E com o desenvolvimento do Centro de Mídias, a gente lembrando que em 2020 ele vem por causa da pandemia, se acelera o processo e a construção do Centro de Mídias, cada estudante tem uma classe ali. Então, por exemplo, eu sou da 2ª série B, Sim. Eu estou lá inserida com os meus colegas dentro de uma classe no Centro de Mídias. Então, se você quer falar de um contexto, aí eu vou pegar um exemplo de história. Na próxima aula minha, eu vou falar sobre Primeira Guerra Mundial. E eu quero que os estudantes já tenham uma base sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre os motivos, as causas, né? Os motivos que levaram à guerra. Esse é o recorte que eu quero. E aí eu estou sendo bem histórico, professores dos outros componentes façam uma comparação com o seu, tá? Aí o que eu faço? Eu preparo um texto didático, um roteiro de leitura e envio, porque o Centro de Mídias ele consegue aceitar PDF, e envio em PDF. Então eu preparo todinho esse texto, o roteiro de leituras, envio o PDF, combino com a minha sala, que eles vão ter que fazer essa leitura. E aí eu posso falar que vão ter que fazer em casa, dou um prazo, porque na próxima aula, dia tal, a gente vai fazer uma atividade que vai precisar dessa aprendizagem, desse conhecimento. Então eles vão fazer. Ou, se eu tenho uma parceria com o professor, eu faço todinho esse roteiro, fico na minha aula, eles fazem essa produção, acompanho a leitura. Não intervém, eu só medio, eu não vou explicar o texto, tá, gente? Isso é importante. Eu não vou ficar explicando o texto. Eu quero que eles desenvolvam a autonomia. Então, eles têm um roteiro de estudo. Eles vão registrar as impressões, os aprendizados dele. E na próxima aula da professora, né, uma professora de português, por exemplo, eles vão aplicar esse aprendizado, porque ela desenvolveu toda uma atividade de rotação por estação. Então, dá para vocês fazerem essa conversa, por isso que é tão importante a gente entender a metodologia. Então, tem um motivo de chamar sala de aula invertida, porque, na verdade, você produz conhecimento em outro ambiente de aprendizado que não a sua aula, naquele momento, Sim. naquela explicação, tá certo? Então, é nesse sentido. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o professor Francisco, ele menciona que faz parcerias com a sala de informática. Bacana. E aí o acesso, né, à questão tecnológica para aprofundar a pesquisa fica mais próximo do estudante. Temos também depoimentos de parcerias com a sala de leitura das escolas. Parceria com a sala de leitura é bem bacana. A pesquisa está ali, o livro está ali e tem ainda um mediador na sala de leitura para orientar. E vocês podem fazer isso. Se vocês têm a oportunidade de ter uma sala de leitura na escola de vocês, dá para vocês combinarem com o professor, na qual em determinado horário essa professora auxilie nessa mediação. Então, vocês podem escolher diversos recursos ali. Tem sala de leitura que, inclusive, usa de computador. Então, pode ser um recurso tecnológico que vocês enviaram, né, um objeto digital que vocês enviaram pelo aplicativo do Centro de Mídias, ou mesmo se tiver 2 computadores ali, que vocês consigam colocar um vídeo, por exemplo. Um curta-metragem. Alguma coisa nesse sentido, um recurso. E sempre... Por que eu sempre falo da importância do roteiro? Porque vocês precisam orientar, né, mediar. Então, como que vocês fazem? Por meio de um roteiro é uma forma eficiente. Claro que a gente está trazendo de forma simplista, né? Dá para vocês Sim. usarem aí o conhecimento de vocês e deixarem isso mais definido, tá? Então, a gente traz aí um exemplo de um texto didático, mas vocês podem usar vídeos, vocês podem usar slides, vocês podem gravar um vídeo. Vocês podem usar aulas do Centro de Mídias, tem os professores aqui que gravam aulas das habilidades ali do bimestre, então pode usar como recurso
para recurso didático para essa sala de aula invertida. Algum aplicativo que esteja contextualizado dentro daquilo que está se propondo. E é sempre legal deixar claro que é uma proposta, é uma sugestão, né? Sempre o professor vai contextualizar para aquilo que tem de recurso, para aquilo que é cultural dentro do seu ambiente. O aprofundamento vai ser dado de acordo com o acompanhamento dos seus estudantes que ele conhece. E aqui nós temos essa sugestão para que a aula se torne mais dinâmica, que ela tenha um objetivo de despertar essa autonomia nos nossos estudantes. E aí, para encerrar essa conversa, antes até de colocar nos slides, só fechar aqui. O ensino híbrido hoje, nessas duas ATPCs, na primeira ATPC que vocês tiveram, que a gente fala um pouco de rotação por estação, e agora a gente olha um outro recorte do ensino híbrido, que é sala de aula invertida. Pode ter os dois ao mesmo tempo, tá, gente? Por quê? Eu vou colocar agora bem de forma sistemática, para a gente não perder alguns pontos do método de sala de aula invertida. Aí pode colocar os slides novamente. Na sala de aula invertida, os estudantes têm acesso ao conteúdo da aula antes que ele seja ministrado pelo professor ou professora. A sala de aula é palco das atividades e do desenvolvimento das habilidades e objeto de conhecimento. Então, isso que é interessante. Você entrega o que você quer que eles aprendam antes da sua aula, tá certo? E aí você pode roteirizar, mas entrega o que você quer que eles aprendam antes da sua aula. Pode ser usado slides, um texto didático, um curta, né? Um trabalho que nós executamos com entrevistas. Então o estudante vai para outro ambiente, vai para casa ou vai para a praça, enfim, para a igreja, para o clube, para o terreiro, enfim, para outro ambiente, faz uma entrevista a partir daquele tema que nós vamos discutir na sala, e ele vem com esse conhecimento já prévio. Exatamente. Isso facilita na hora da mediação e dos aprofundamentos. Até tem alguns professores que utilizam, você pode usar inclusive na sala de aula de invertida, essa pesquisa de campo, né? Sim. Você pode usar esse método, né, essa metodologia ativa de pesquisa de campo, mas o importante é que eles venham preparados antes para depois ter o desenvolvimento da aula. Aí importante aqui, gente, vou deixar aqui esse slide. O professor ou a professora não ministra a aula expondo os conteúdos e objetos de conhecimentos por meio de recursos como lousa e slide. Tem professor que tem, né, tem professor ou professora que tem acesso à lousa, ou outros que conseguem ter acesso aos slides. Então, não é para você ministrar esse conteúdo, esses objetos de conhecimento, essas habilidades. É para você fazer o quê? Mediar. Então, no ensino híbrido, o papel fundamental do professor, da professora, é a mediação dessa aprendizagem. Então, você sai da exposição e você vai mediando. Por quê? Você planeja a atividade, você roteiriza essa atividade, você planeja as perguntas que você quer, o tempo dessa atividade, qual o tema, qual o recorte do tema, ou na estação por rotação, quais temas, olhares, né, desse mesmo tema que você vai ter na rotação por estação, ou na sala de aula invertida, o que vocês querem que os estudantes venham já preparados, já com alguns aprendizados, tá? Então, o professor ele tem esse papel protagonista de planejar, preparar de forma sistemática todas as atividades dessa metodologia. E aí o estudante consegue ser um pouco mais autônomo, né? Consegue desenvolver mais o protagonismo dentro do grupo, enfim. E aí uma observação, alguns colegas do PEI, né, do Programa do Ensino Integral, mencionam o tempo que o estudante passa dentro da escola. Esse tempo ele vai ser mais proveitoso se ele tiver menos aulas expositivas. Se o estudante tem 9 aulas expositivas, provavelmente a disposição para esse aprendizado vai ficar desgastado ao longo do dia. Ele tendo essa mobilidade, essa dinâmica, mesmo, volto a dizer, com parcerias com outras disciplinas, com parcerias com outros componentes, faz com que ele deixe ali de ficar como apenas espectador
E aí vá também produzir o seu próprio conhecimento. E aí, para finalizar a nossa ATPC de hoje, eu vou pedir por último slide para quê? Para deixar exatamente o que o Luiz falou. Ao selecionar os materiais e elaborar o roteiro para a sala de aula invertida, é necessário prever as atividades que serão desenvolvidas na escola. Sim. Ou num outro momento, tá? A ideia é que os estudantes venham com o repertório necessário para o desenvolvimento das habilidades previstas nas atividades mediadas pelo professor. Então é isso. Sala de aula invertida é para quê? Repertoriar o estudante antes da sua aula. Ela pode ser usada em outro ambiente dentro da escola, com parcerias, como a gente colocou, ou dentro de casa, tá certo? Por isso que ela não é lição de casa, tá? E aí eu vou me despedindo, vou deixar o desdobramento na tela para vocês depois, tá? Fazerem com calma. E é exatamente o mesmo desdobramento da manhã. Então o quê? Vocês pensarem nos desafios que vocês encontram com essa metodologia ativa, mas agora olhando para a sala de aula invertida. Então no primeiro ATPC a gente teve esse desdobramento olhando por rotação por estação e agora vai olhar para a sala de aula invertida. E eu queria agradecer a presença de vocês e a gente fica por aqui, tá certo? Saudações, obrigado pelas contribuições, ótimo dia para nós. Tchauzinho, gente.